We want to thank the church, Quero agradecer a igreja, Pastor Santos and others, Pastor Santos, and Pastor Rogério Pastor Rogério, for our invitation pelo convite to the meetings this week. para os encontros que nós tivemos essa semana. And tonight I want to talk about, I want to release a word of wisdom. Essa noite eu quero falar algo, eu quero liberar uma palavra de sabedoria. Amen? Amém? Word of wisdom. Uma palavra de sabedoria, Practical wisdom. uma sabedoria prática. And I want to talk about the subject called the law of double reference. Eu quero falar sobre o tema chamado a lei da dupla referência And symbolism. e simbolismo. Amen? Amém? This is very important for you to study Isso é muito importante para que você possa estudar, because it will help you to read the scriptures porque vai ajudá-lo a ler as escrituras with the understanding. e a entender. Because you must understand that Jesus said something Você precisa entender que Jesus falou algo, and he meant something else. mas às vezes ele queria dizer na verdade outra coisa. Amen? Amém? Jesus spoke in riddles, Jesus falou em enigmas, he spoke in illustrations, falou através de ilustrações, he spoke in allegories, falou através de alegorias he spoke in figurative language, e também através de linguagem figurada. he spoke with similes, Falou sobre parábolas, he spoke in language that was hidden. e falou através de uma linguagem que muitas vezes escondia coisas. Not everyone Nem todo mundo can understand consegue entender the language of Jesus Christ. a linguagem de Jesus Cristo. Hallelujah. Aleluia. In fact, the natural mind Na verdade, a mente natural cannot understand não consegue entender the word of Jesus Christ. a palavra de Jesus Cristo. The natural man A linguagem natural will not receive não consegue receber revelação that comes from the words of the Lord Jesus Christ. que vinha através das palavras do Senhor Jesus Cristo. I want you to know that Jesus spoke to his disciples Eu quero que você saiba que Jesus falou para os seus discípulos in a specific way de uma forma muito específica. so that they could understand what he was saying. Então, para que eles pudessem compreender o que Jesus estava dizendo, And this is the reason we believe é por essa razão que nós acreditamos that scriptures have to be interpreted. que as escrituras precisam ser interpretadas. Hallelujah. Aleluia. Scriptures cannot be read. As escrituras não podem somente ser lidas You would understand it with your natural mind. com o entendimento da sua mente natural. But when scriptures are interpreted, Mas as escrituras precisam ser interpretadas it will be received através do recebimento, by your spiritual ear. através do recebimento da mensagem pelos seus ouvidos espirituais. In the book of Revelation, No livro de Apocalipse, every letter to every church cada carta que foi feita a cada igreja ended with this statement: ela terminava com esse comunicado: He who has a ear, aquele que tem ouvidos para ouvir, let him hear what the Spirit is saying to the churches. ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hallelujah. Aleluia. So, if you cannot receive the instructions of Jesus, Então, se você não consegue receber as instruções de Jesus, you have to examine você precisa examinar whether you are hearing with the Spirit. se você está realmente escutando com os ouvidos espirituais. Because if you are hearing with your natural ear, Porque se você estiver escutando com seus ouvidos naturais, you will experience many problems. você vai acabar experimentando muitos problemas. Sometimes the message will offend you Às vezes a mensagem pode ofender você, because your ear
Your ear Porque o seu ouvido is a problem. é um problema. Amen? Amém? The problem is your ear. O problema é o seu ouvido. And therefore, the demand in this season Então, o que nós precisamos nesse tempo is to listen with our spirit ears. é escutar com os nossos ouvidos espirituais. The Bible is a compilation of writings. A Bíblia é uma compilação de muitos decretos. They were written between 2,000 and 4,000 years ago. Ela foi escrita de mais ou menos 2 a 4 mil anos atrás, Over 40 different authors. através de 40 autores diferentes. All these authors were inspired by God. Todos esses autores foram inspirados por Deus. And this book is still alive today. E isso quer dizer que a Bíblia continua viva para os nossos dias hoje. How is this possible? Como é que isso é possível? Because when you read a book, Porque quando você lê um livro, you start at the beginning você começa no começo and you finish at the end. e você termina no final. Amen? Amém? If it's a good book, Se for um livro bom, if it's a good book, se for um livro bom, you may read it again after a couple of years. você pode até reler esse livro depois de uns 2 anos que você leu pela primeira vez. If it's an excellent book, Se for um livro excelente, you may read it again você pode até ler outra vez after 10 years. depois de 10 anos. The question now is, A questão agora é, how is it possible como é que é possível that we can read the same book que nós possamos ler o mesmo livro every day? todos os dias? Hallelujah. Aleluia. And it is not complete. E ainda assim você não consegue completar o seu entendimento. The revelation is not complete. A revelação ainda não está completa. Where is this thing coming from? Where is the revelation coming from? De onde é que vem a revelação? Amen. Amém? Every time we come in the presence of God, Todas as vezes que nós entramos na presença de Deus, we get surprised nós ficamos surpresos by the revelation. pela revelação. Amen. Amém? We get surprised. Nós ficamos surpresos. But we've been reading it for a long time. Mas nós já estamos lendo esse livro já há bastante tempo. It could be the same verse, Pode até mesmo ser o mesmo versículo, the same scripture. a mesma parte da Bíblia. Yet God always surprises us Mas Deus sempre consegue nos surpreender with something new. com algo novo. The only reason for this, A única razão para que isso ocorra Christ is hidden in the Word of God. é porque Jesus está escondido na palavra de Deus. Hallelujah. His Spirit O seu Espírito is hidden está escondido in the letters em meio às letras of the Word of the Lord. da palavra de Deus. So whenever we break the Word, Então, quando a gente começa como que ir mais a fundo na palavra, the Spirit of Christ o Espírito de Jesus Cristo, is released. ele é revelado, ele é mostrado a você. Is released. Ele é liberado a você. And that is the Spirit E esse é o Espírito that speaks to our spirit. que fala com o nosso Espírito. And therefore we cannot listen to the Word of the Lord Então, se nós não conseguimos escutar bem a palavra de Deus, with our natural ears. porque nós não conseguimos escutar bem a palavra de Deus se usarmos os nossos ouvidos naturais. We have to hear with the mind of the Spirit, with the ear of the Spirit. Por isso nós precisamos ler com a mente espiritual e com ouvidos espirituais. Amen. Amém? When God wrote this book, Quando Deus escreveu, He did not write for a specific season. quando Deus escreveu a sua palavra, Ele não escreveu para um tempo específico. God functions in a timeless space. As coisas que Deus coloca na Bíblia, as funções delas, elas são atemporais. God is not restricted by time. Deus não é restrito pelo tempo. So He'll use the same word Então Ele pode usar a mesma palavra to speak to us in the 21st century, para falar conosco no século 21, in the 20th century, no século 20, in the 19th no century, século 19, in the 18th century. no século 18, The same word. a mesma palavra. Because God is not conformed to time. Porque Deus não está dentro, preso ao tempo, conformado ao tempo. Hallelujah. Hallelujah. God operates out of time. Deus ele opera fora do tempo, além do tempo. He's not restricted by our time Ele não and está- our space. Não está restrito ao nosso tempo e ao nosso espaço. He functions from out of time. Ele funciona além do tempo. So when we read the Bible,
Então, quando nós lemos a Bíblia, we have a golden rule of interpretation. nós temos uma regra de ouro para interpretá-la bem. This is the first rule. Essa é a primeira regra, That means what the Bible says, que significa o que a Bíblia está dizendo, we receive what the Bible says. se nós vamos conseguir receber o que a Bíblia está dizendo. We study the literal understanding, Nós estudamos com o entendimento literal, the ordinary meaning, um entendimento normal, comum do que está sendo the dito, simple meaning, aquele significado mais comum, mais and we fácil. receive the word of the Lord. E aí nós recebemos a palavra de Deus. We call this the golden rule of interpretation. Nós chamamos isso da regra de ouro da interpretação. Amen? Amém? But then, when Jesus writes, Mas quando Jesus escrevia, and when the word of God is written in other forms, e quando a palavra de Deus estava sendo escrita de outras formas, this is where we require interpretation. e aí está quando requer de nós que interpretemos a letra, We got to establish what Jesus means. para que nós possamos entender e estabelecer para nós o que Jesus queria dizer. Jesus spoke in a coded language to his disciples. Jesus falou através de parábolas, sobre línguas figuradas com seus discípulos. I want you to know that disciples of the Lord Eu quero que você entenda que os discípulos do are Senhor, called the first fruit company. eles são chamados para como se fosse a companhia dos primeiros frutos. You are the first fruit. Você faz parte dos primeiros frutos. You are the elect of God. Você é a primícia de Deus. Elater, that is. Vocês são os eleitos de Deus. Amen. You are called Você foi chamado a chosen generation. como uma geração escolhida. Santo Deus. A chosen Uma generation. geração escolhida. So when your God, Então, quando o seu Deus, Glória a Deus. your Lord, o seu Senhor, speaks to you, fala com você, He does not speak to you in the same way. Ele não fala com você da mesma maneira. The way that the multitudes will understand. Da mesma forma que as multidões entenderiam. And I want you to see this, E eu quero que você veja isso, because if you look at John chapter 3, porque se você olhar para o livro de João, no capítulo 3, you will see an example there. você vai ver um exemplo disso aí. John chapter 3, verse number 1. João capítulo 3, versículo 1. Diz assim, Please, João please. 3, 1. Please turn to your Bibles. Por favor, abra sua Bíblia. João 3, versículo 1. There was a man of the Pharisees named Nicodemus. Havia um fariseu chamado Nicodemos. You have it? You have it? Everyone has it? Já conseguiu abrir aí? Está com sua Bíblia aberta? Amém? There was a man of the Pharisees named Nicodemus, Havia um homem fariseu chamado Nicodemos, a ruler of the Jews. uma autoridade entre os judeus. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, For no one can do these things unless God is with him. pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Jesus answered and said to him, Em resposta, Jesus declarou: Most assuredly I say to you, Digo a verdade, unless one is born again, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. he cannot see the kingdom of God. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Do you see this, beloved? Você que está acompanhando aí? Do you see this in the scriptures? Você está vendo isso na sua Bíblia? Jesus is telling him Jesus está falando para ele that you have to be born again. que ele precisaria nascer de novo. Nicodemus is acknowledging Jesus Christ. E Nicodemos, ele estava conhecendo Jesus Cristo. He's acknowledging him as a son of God, Ele estava chamando Jesus de filho de Deus, that he has come from God. de que ele tinha vindo da parte de Deus. And Jesus is telling him, E Jesus está falando para ele: you have to be born again. você precisa nascer de novo. Read verse number 4. Vamos para o verso 4. Nicodemus said to him, how can a man be born when he's old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Hallelujah. Aleluia. Do you see this? Está conseguindo ver isso? You can speak. Jesus can speak to us. Jesus pode falar conosco.
like he spoke to Nicodemus. Da mesma forma que ele falou com Nicodemos. But we cannot receive the interpretation Mas nós não podemos receber a interpretação because we will listen to with our natural ears, porque nós estamos ouvindo com nossos ouvidos naturais. just like Nicodemus. Da mesma forma como Nicodemos fez. Jesus is explaining to Nicodemus Jesus estava explicando a Nicodemos about the born again experience. sobre nascer de novo no Espírito. Hallelujah. Aleluia. He says the first time you are born naturally. Ele estava falando, a primeira vez você nasceu de maneira natural, biológica. But to be born again, Mas você precisa nascer de novo. you must be born of the water and of the Spirit. Você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Nicodemus says, Nicodemos falou, how can I be born again? como é que eu vou nascer de novo? Must I go back into my mother's belly? Eu conseguiria entrar de novo na barriga da minha mãe e renascer? Hallelujah. Aleluia. This is the problem with natural interpretation. Esse é o problema com a interpretação natural. If you have a natural ear, Se você tem apenas um ouvido natural, if you receive everything se você recebe tudo carnally, só de maneira racional, you will miss the revelation of Christ. dessa forma você perderá a revelação de Jesus Cristo. Jesus was imparting a mystery. Jesus estava compartilhando com ele um mistério. He's saying there are two types of birth. Ele estava dizendo, existem dois tipos de nascimento. The first is your natural birth, O primeiro nascimento é o nascimento natural, but the second birth, mas o segundo nascimento you have to be born of the water and the Spirit. é quando você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Because if you are not born of the Spirit, Porque se você não nascer da água e do you Espírito, will not have a ear of the Spirit. você não poderá ter um ouvido espiritual. Hallelujah. Aleluia. This is the law. This is the law of Essa double reference. Isso é o que significa, essa é a lei da dupla referência. Hallelujah. Aleluia. It's a law of double reference. Essa é a lei da dupla referência. And whenever you read scripture, E qualquer lugar que você estiver lendo nas Escrituras, you must always understand. você sempre tem que entender, You must ask the question, fazer essa pergunta. what is Jesus really trying to tell me? O que é que Jesus está realmente tentando dizer? What is the word really trying to tell me? O que a palavra de Deus está realmente tentando me dizer? Amen. Amém? Let's look at some other examples. Vamos olhar alguns outros exemplos. In John chapter 6, Agora João capítulo 6, let's read from 51 to 68. nós vamos ler do versículo 51 até o 68. To save time, you can read in Portuguese. Ok, para que nós possamos ganhar tempo, eu vou ler aqui só em português. João 6, do 51 51 to ao 68. 68. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos?
tu tens as palavras de vida eterna. Amen. Amém? Hallelujah. You see the story here? Você consegue ver a história aí? In verse 53, No versículo 53, Jesus tells his disciples, Jesus está falando para os seus discípulos: you must eat the flesh of the Son of Man, você precisa comer a carne do Filho do Homem and you must drink his blood. e precisa beber do seu sangue. Verse 60, Verso 60, they say, this is a hard saying. eles disseram para ele: dura essa palavra. Who can understand it? Quem pode suportá-la ou If you, compreendê-la? if you have a natural ear, Se você tem apenas um ouvido natural a natural mind, e uma mente natural, you will never understand what Jesus is teaching você you. nunca entenderá o que Jesus está tentando te ensinar. Jesus is saying, eat my body. Jesus está dizendo para eles: coma do meu corpo. This is what we do at the table of the Lord. Isso é o que nós fazemos na mesa do Senhor. When we have communion, Quando nós estamos em comunhão, we eat the body of the Lord. nós comemos o corpo do Senhor. The wine is a picture of the blood. E o vinho é como um simbolismo do sangue de So Jesus. when we eat his body and drink his Então, blood, quando nós estamos na ceia, comendo do seu corpo e bebendo do seu sangue, it is a picture of a covenant with the Lord Jesus Christ. esse é um simbolismo, uma imagem da nossa aliança para com Jesus Cristo. He is putting Jesus inside. Nós estamos colocando Jesus dentro de nós. He is taking Jesus from outside Nós estamos tirando Jesus do lado de fora, and putting Jesus inside. colocando Jesus dentro. This is what Jesus means. É isso que Jesus estava querendo ensinar. These people did not understand Jesus. Essas pessoas aqui não estavam compreendendo They Jesus. said it's a hard saying Eles estavam dizendo para ele: dura essa palavra, because they did not have the spiritual ear porque eles não tinham um ouvido espiritual. to understand what Jesus was trying to say. Você pode compreender o que Jesus estava tentando The dizer. Bible says many left Jesus. A Bíblia diz que muitos nesse momento deixaram de seguir Jesus. Why did they abandon Jesus? Por que essas pessoas abandonaram Jesus? Because they could not understand him. Porque eles não puderam compreender. Hallelujah. Aleluia. And this is the reason people leave the church. E essa é a razão pela qual as pessoas saem da It's igreja. because they do not understand the word of the Lord. É porque eles não conseguem compreender a palavra de Deus. We must come to a place Nós precisamos chegar a um ponto where our ear must be open to the things of the Spirit. onde nossos ouvidos precisam estar abertos às coisas do Espírito. You cannot always listen with your natural ear. Você não pode ficar sempre escutando com o seu ouvido natural. We cannot tell you what you want to hear. Nós não devemos ficar dizendo para você o que você deve ou não escutar. Every time we come before you, Toda vez que a gente estiver aqui diante de você. I must not be under an obligation. I cannot be under an Eu não obligation posso ter a obrigação to preach what you like to hear. de pregar aquilo que você gosta de ouvir. Hallelujah. Aleluia. You have to listen to this. Você tem que escutar isso. We are disciples of the Lord. Nós somos discípulos do Senhor. We are disciples. Nós somos discípulos. That means we must sit and listen Isso significa que você precisa sentar e with ouvir our spiritual ears com os seus ouvidos espirituais. what God is trying to teach us. O que Deus está buscando, tentando ensinar a nós. This weekend we saw the one side of God. Nesse final de semana nós vimos uma das faces de Deus. This is the nature of God. Isso é parte da natureza de Deus. Love Está and aqui. compassion. Amor e compaixão. But there are other sides to God. Mas existem outras facetas de Deus. Hallelujah. Aleluia. Let me tell you something. Deixa eu te falar algo. Can we get a box here so I can show you something? Você me conseguiria uma caixa para que eu pudesse mostrar para That has vocês? got four sides. Uma caixa quadrada. Can I have a box or something? Qualquer caixa, qualquer coisa quadrada. Só para a gente fazer um exemplo I aqui. think there's a box here. The offering box. The offering box. Pode ser a caixa, pode ser das ofertas, por favor, se Okay. for possível. I know you like drama here. Eu sei que vocês gostam de dramatizar as coisas, So então, let vocês me vão, give you some drama here today. então eu vou dar um Amen. pouquinho de dramatização para vocês. Okay, this is my own drama, all right? Ok? Então a gente vai fazer a nossa própria dramatização. So this weekend, Então, nesse fim de semana, these few days, nesses poucos dias aqui, the theme was love and compassion. o tema foi amor e compaixão. You put it here. Então, imagina esse tema aqui. Love and compassion is the nature of God. Amor e compaixão é parte da natureza de Deus. Hallelujah. Aleluia.
You can put other things there, like you can put the cross. Você pode colocar outras coisas aqui, como a cruz, por You exemplo. can put salvation, Você pode colocar salvação, redemption, redenção, forgiveness, perdão, forgiveness of sins. perdão de pecados. All those things Todas essas coisas aqui, né? can be on this side. Pode estar aqui juntas nesse lado. So you can choose Então você pode escolher where you want to sit. onde você quer sentar. This is the nature of God E isso é da natureza de Deus. that has been exposed to you. E está sendo exposta para você. Hallelujah. Aleluia. So if you are having challenges in life, Mas se você está tendo desafios na sua vida, you will always sit in this place você vai sempre sentar nesse lugar to look at this side of God. para que você possa ficar olhando para esse lado, essa parte da natureza de Deus. But God has many natures. Mas Deus tem muitas naturezas, muitas facetas. Hallelujah. Aleluia. God is on this side. Deus aqui do outro lado, You cannot see this side. um lado que você daí onde você está não consegue ver. Hallelujah. Aleluia. You can only see here. Você daí só consegue ver esse lado. There's something else on this side. Mas existe outra coisa do lado de cá. It's called consuming fire. É chamado de o fogo consumidor. Hallelujah. Aleluia. It's called judgment. É chamado de julgamento. It's called rebuke. Rebuke. Vou chamar a palavra em português para You know, when you chastise someone. É chamado de o Deus que prova, vamos colocar dessa forma. It's called discipline. É chamado também de disciplina, It's called laws, chamado de leis, statutes, estatutos, instructions, instruções, decrees. decretos. Hallelujah. Aleluia. But if you are sitting there, Mas se você está sentado aí, how can you see what's written here? como é que você vai conseguir ver o que está do lado de cá? So the purpose of an apostolic teacher, Então, o propósito de um mestre do ensino apostólico, an apostolic teacher de um mestre apostólico, will take your hand é pegar aqui com as mãos, like this, and he will take you around é pegar você pela mão the nature of God. e te levar pelo outro lado, pelas outras naturezas de Deus. Hallelujah. So we understand Então, para que possamos compreender the totality of his nature. a totalidade da natureza de Deus, On this side desse outro lado aqui, is the doctrine of the apostle, são os fundamentos apostólicos, the word of God, a palavra de Deus, all the instructions of the Lord. todas as instruções do Senhor. On this side Desse outro lado aqui, is prayers, as orações, intercession, intercessões, fellowship. a comunhão, Hallelujah. Fasting. o jejum. You believe in fasting in this church? Você crê no jejum? You believe in fasting? Você crê no jejum? All right. Amém. Fasting, Jejuar, prayers, adorar, intercession, interceder, all spiritual activity. todas as atividades espirituais. In the book of Acts chapter 2, No livro de Atos, capítulo 2, the Bible says, and they continued steadfastly a Bíblia diz, eles continuavam em jejuns in apostles' doctrine, sobre os fundamentos dos in apóstolos, fellowship, em comunhão, breaking of bread, no partir do pão, and prayers. em louvor. Hallelujah. Four pillars 4 pilares in the construction na construção of the church of God. da igreja de Deus. Amen. Amém? So you cannot sit and look at this side Então você não pode somente sentar e olhar para esse lado all your life. toda a sua vida. You have to be exposed. Você precisa ser exposto. If you want to grow as a balanced church, Se você quer crescer através de uma igreja equilibrada, amen, as a balanced church, se você quer formar uma igreja equilibrada, you have to be exposed você tem que ser exposto to the total nature à totalidade of Jesus Christ. da natureza de Jesus Cristo. Christ is not bipolar. Jesus não é bipolar. Hallelujah. Aleluia. You can write that in the Facebook. Você pode escrever essa frase no Facebook. Jesus não é bipolar. Apóstolo Roy Pillay. Apóstolo Roy Pilla. Cristo no
bipolar. Jesus Cristo não é bipolar. Hallelujah. Aleluia. One day, Um dia, he is love and compassion. ele pode ser amor e compaixão. Next day, he'll come into the synagogue. No próximo dia, He comes to the synagogue ele chega na sinagoga and he drives out all the commercial people e ele põe todos os comerciantes para fora with a whip. com um chicote. In the same synagogue Na mesma sinagoga where he was love and compassion. que ele estava manifestando antes amor e compaixão. The next day, No outro dia, he comes with a whip. ele volta com um chicote. The same Jesus, O mesmo Jesus, the same Christ. o mesmo Cristo. Christ is not bipolar. Jesus Cristo não é bipolar. He's got different sides to his nature. Ele tem lados, facetas diferentes em sua natureza. The Father is not bipolar. O Pai não é bipolar. One day he would love us. Num dia ele está demonstrando amor por nós, Put his arms around us. colocando seus braços ao nosso redor. The next day, No outro dia, he would kill 70,000 people. ele estava matando 70 mil pessoas. Hallelujah. Because Hallelujah. David took a census. Porque, he counted the people. porque Davi estava contando as pessoas que tinham morrido. Same God. O mesmo Deus. One day David Um dia Davi cut off the head of Goliath. estava cortando a cabeça de Golias. The next day, No outro dia, he writes all the beautiful psalms. ele estava escrevendo todos aqueles salmos tão lindos. Oh, the Lord is my shepherd. Oh, o Senhor é nosso How pastor. wonderful is the name of the Lord. Quão lindo, quão maravilhoso é o nome do Senhor. David is not bipolar, Davi não era bipolar, but he understands mas ele entendia the total nature of God. a totalidade da natureza de The Deus. church must understand A igreja precisa entender that God is not bipolar. que Deus não é bipolar. Hallelujah. Aleluia. We have a responsibility Nós temos responsabilidades. to show the totality Temos essa responsabilidade de mostrar a of totalidade the nature of God. da natureza de Deus. And even when he gives us difficult instructions, Ainda que Ele nos dê muitas vezes instruções difíceis, we must remember he loves us. nós precisamos nos lembrar que Ele nos ama. That is the way the Father Essa é a forma como atua um pai, expresses his love. e Ele expressa o seu amor. Amen. Amém? The Father instructs those that he loves. O pai instrui aquele a quem ama. So you must understand that love and compassion Então você precisa entender amor e compaixão, is hidden in the scriptures. que amor e compaixão está escondido através das Escrituras. Because you instruct your child. Porque você tem que instruir os seus filhos. It does not mean you do not love your child. E isso não quer dizer que você não ama seus filhos. It is because you love your child É porque você ama que você os corrige. that you will instruct your child. E é por esse amor que você os corrige. Hallelujah. Aleluia. There are times you put your arms around your child. Então há momentos que você abraça seus You filhos. will embrace your child. Você abraça, envolve You kiss eles. your child. Você beija seus filhos. There are other times Mas há outros momentos you will speak very strongly to your child. que você está falando com eles de maneira muito forte, muito dura. This does not mean you are bipolar. Isso não quer dizer que você é uma pessoa bipolar. This means you are functioning Isso quer dizer que você está funcionando with the nature and the grace of the Father. através da natureza e da graça de um pai. Hallelujah. Aleluia. We must understand the law of double reference. Nós precisamos muito entender a lei da dupla referência, It will give us victory para que isso possa nos trazer vitória in every dimension of our life. em todas as nossas dimensões de paternidade, Every dimension. em todas as dimensões de nossa vida. Amen. Amém? Let's look at Matthew 22. Vamos agora ver Mateus, capítulo 22. How much time do we have left? Let's study Matthew 22, Vamos estudar Mateus 22, verse number 1. a partir do primeiro versículo. Now we are looking for the truth Então nós estamos buscando por uma verdade in this parable. que não é possível de se falar facilmente. This is a parable. Nós estamos buscando aqui uma verdade através de uma parábola.
So hidden in this parable Então, escondido aqui nessa parábola, is a message for the church. tem uma mensagem para a igreja. Read from verse number 1 Vamos ler a partir do primeiro to verso verse 10. até o verso 10. Diz assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro aos seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. All right, Jesus is not talking about the wedding. Então, na verdade, Jesus não está falando sobre casamento. He's using the wedding as an example Ele está usando o casamento como um exemplo to teach us a very important spiritual mystery. para nos ensinar um mistério espiritual muito importante. The mystery O mistério é is the church. a igreja. And he begins by saying E ele começa dizendo that the kingdom of heaven, que o reino dos céus, so he is talking about the kingdom. então, ele está então falando sobre o reino de Deus. Hallelujah. Aleluia. This is the first sign Esse é o primeiro sinal, that he wants to reveal to the church que ele quer revelar para a igreja the operating protocols o protocolo de como operar for the church of Jesus Christ. através da igreja de Jesus Cristo. Because we are a manifestation Porque nós somos a manifestação of the kingdom. do reino de Deus. Amen. Amém? We are citizens Nós somos cidadãos of the kingdom. do reino. So we need to know what the kingdom is all about. Então nós precisamos saber a respeito do reino de Deus, o que ele significa What the king is saying. e o que o rei está dizendo. And he is teaching us tonight. E ele está nos ensinando essa noite. It is like a marriage, a wedding. E ele está dizendo, o reino é como se fosse um casamento, um matrimônio. That this conference was like a wedding. Que essa conferência aqui é como se fosse um casamento, Where many invitations were sent. onde muitos convites foram enviados. Hallelujah. Aleluia. Many invitations were sent. Muitos convites foram enviados. For you who are sitting here, E para você que está sentado aí, quer who dizer have been here for these days, que você está se esforçando esses dias, invitations were sent to you porque um convite foi feito para você and you responded. e você respondeu a esse convite. And the first truth about the kingdom, E a primeira verdade a respeito do reino we must know how to honor an invitation. é que nós precisamos aprender a honrar um convite. Hallelujah. Aleluia. The first truth in the kingdom of God, A primeira verdade no reino de Deus do not despise the invitation of the king. é que você não despreza um convite do reino de Deus. Your presence here today A presença dele está aqui hoje. is one of the ways E essa é uma das formas to honor the king. você está aqui essa noite também é uma das formas de você honrar ao rei. Hallelujah. Aleluia. You have honored the king. Você está honrando ao rei. Then the Bible says, Então a Bíblia diz, and the servants went to call those who were invited, então os servos, ele enviou os servos aos que tinham sido and convidados they were not willing to come. e eles não quiseram vir. There are others in the kingdom of God Existem outras pessoas no reino de Deus who have separated themselves que se separaram from the kingdom. do reino. Hallelujah. I told you in the first night that I spoke. Eu falei isso para você na primeira noite, na primeira vez que eu vim aqui falar. Eu falei isso para você. I told you the kingdom is not only us. Eu falei que o reino não é somente a respeito de nós. It is everyone São todos aqueles who has received Jesus Christ as a king. que uma vez receberam Jesus Cristo como seu rei. Hallelujah. Aleluia. That means people in the other church Isso quer dizer que pessoas em outras igrejas are also part of the kingdom of God. também são parte do reino de Deus. And therefore, E então, the invitations we send
Os convites que nós enviamos must reach the citizens of the kingdom. precisam alcançar os cidadãos do reino. Hallelujah. Aleluia. And the way they respond E a forma como eles podem responder will indicate to us vai indicar para nós the level of honor o nível de honra that they would give to the king. que eles dão ao rei. Hallelujah. Aleluia. We have to make the difference between the natural Nós precisamos criar uma diferença entre o natural and the spiritual. e o espiritual. The natural man O homem natural, will say, I've got an invitation o homem natural vai dizer: eu recebi um convite to the church para a igreja, here in Pituba. aqui lá, uma igreja lá no bairro Pituba, Right? ok? The natural man. Um homem natural vai dizer isso. Oh, I'm busy today. Ah, eu estou ocupado hoje, I can't make it. eu não vou conseguir ir para lá. Because he discerns the invitation Porque ele está desprezando o convite. as coming from a natural institute. Ele está desprezando o convite de ir para uma instituição natural. But if you have a spiritual ear, Mas se você tem um ouvido espiritual, you must be able to discern você precisa ser capaz de discernir that the invitation has come from the king. que aquele convite que chegou a você, ele veio da parte do rei. Hallelujah. Aleluia. This is the law of double reference. Isso é que é também a lei da dupla referência. You cannot think about it from a carnal perspective. Você não pode pensar nisso através de uma perspectiva comum, natural normal, uma perspectiva apenas natural. This is a place that God has chosen É nesse momento que Deus é escolhido for him to interact with you. para que ele possa vir e interagir com você. To interact Para interagir concerning the mysteries. e trazer um discernimento, um entendimento a respeito de mistérios Of the kingdom of God. do reino de Deus. God wants to decode Deus quer decodificar certain truths algumas verdades concerning his kingdom. concernentes ao reino de Deus. And you have to be at the right place at the right time. E você precisa, para receber isso, estar no lugar certo, na hora certa. Hallelujah. Aleluia. So that is the first truth Então essa é a primeira verdade that we can understand. que nós precisamos entender. In verse number 4 he says, No verso 4 ele diz, again novamente, he sent out other servants, ele enviou outros servos. saying, tell those who are invited, E ele disse assim: diga para aqueles que foram I have convidados prepared my dinner. que eu já preparei meu banquete. My oxen and fatted cattle are killed, Meus bois e meus novilhos gordos já and foram all abatidos things are ready. e tudo está preparado. Come to the wedding. Venham para o banquete de casamento. Hallelujah. Aleluia. Here's another invitation. Agora vem um segundo convite. Now turn with me to Proverbs chapter 9. Agora vamos comigo para Turn Provérbios with me to Proverbs chapter 9. capítulo 9. Tonight we're teaching you the word of the Lord. Yeah. Tonight we're teaching you the word of the Lord. Hoje à noite nós estamos ensinando a palavra de Deus. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém? What does that say? Yeah. Capítulo 1 de Provérbios 9 diz: a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Carry on. Yeah, continue. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz, venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. All right? You Ok? see that? Você consegue ver You see isso? that? The wisdom of God A sabedoria de Deus has prepared. está preparada, está preparando. Jesus Christ Jesus Cristo is a picture é uma imagem, um of the simbolismo wisdom and the power of God. da sabedoria e do poder de Deus. Hallelujah. Aleluia. Jesus Christ Jesus Cristo is a picture é uma imagem of the wisdom and the power of God. da sabedoria e do poder de Deus. Jesus Christ Jesus Cristo, is the wisdom ele é a sabedoria and is the power of e God. é o poder de Deus. That is what the Bible tells us. Isso é o que a Bíblia está nos dizendo. Now that wisdom has prepared the table. Então, aqui diz que essa sabedoria está preparando a The mesa, meat is ready, que o banquete está pronto, the wine is ready, que a carne e o vinho estão prontos, and the invitation is for all those who are simple.
E o convite é para todos os que são simples, to come and eat at the table of wisdom. para que possam vir e comer da mesa da sabedoria. Here we see in the parable, E aí você pode ver na parábola, thousands of years later, milhares de anos depois, Jesus, Jesus, the wisdom of God, a sabedoria de Deus, is trying to teach the same proverb está tentando por essa parábola ensinar esse mesmo provérbio que está through aqui, a parable. através daquela parábola, esse mesmo princípio. We call this E nós chamamos isso the law of double reference. a lei da dupla referência. Hallelujah. Aleluia. He's teaching the same thing. Ele estava ensinando a mesma coisa. He says, come to the wedding. Ele estava dizendo, venha para o casamento. The food is ready. A comida já está pronta. The wine is ready. O vinho está pronto. Everything is ready. Tudo já está pronto. All you have to do Tudo que você tem que fazer is come é vir and participate. e participar. Hallelujah. Aleluia. That is all. Tudo, é só isso que você tem que fazer. And then he says, Então ele diz, verse 5, vamos voltar lá let's para, go back to Kings. vamos voltar para Back to Matthew 22. Mateus 22, Verse 5, no verso 5. but they made light of it Mas eles não lhes deram atenção e saíram. and went their ways. E saíram, One went to his farm, um para o seu campo, para a sua fazenda, another outro to his business. para os seus negócios. Hallelujah. Aleluia. This is what happens when we apply natural ear Isso é o que acontece quando nós escutamos com o ouvido to natural spiritual instructions. para instruções que na verdade são espirituais. Natural ears Os ouvidos naturais, to spiritual instructions. nós usamos nossos ouvidos naturais para escutar verdades espirituais. Verse 6 says, O verso 6 diz: and the rest seized his servants, o restante dos seus servos, os restantes agarrando os servos, treated them spitefully, maltrataram-nos and killed them. e os mataram. Turn with me to Matthew 23. E agora nós vamos então para Mateus 33. All right? Let's Não, turn perdão. Matthew 23, 23, perdão. verse 39. 39. Versículo 39. No final do capítulo. Let's read from 37. Vamos ler a partir do 37. Oh, Jerusalem, Jerusalem. Wait. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hallelujah. Aleluia. Are you beginning to learn and understand Você está começando a entender e compreender how wisdom is hidden in the scriptures que existe sabedoria escondida nas Escrituras and how the law of double reference e como é que funciona a lei da dupla needs referência? to be applied Então isso precisa ser if you can aplicado understand scripture. se você quer entender bem as Escrituras. Otherwise, the city will kill the prophets. De outra maneira, o que acontece é que a cidade começa a matar os profetas. It will kill the voices. Se ela não consegue entender, ela mata as vozes. Ela mata os apóstolos. Amen. And Amém. Jesus says, E o que Jesus está dizendo é: you will not see me anymore você não me verá mais, until you say, até que você diga, blessed is the one bendito é o que vem who comes in the name of the em Lord. nome do Senhor. Hallelujah. Aleluia. Understand, Você precisa entender isso. it is important É importante that we celebrate que nós devemos celebrar the presence of grace. a presença da graça. Hallelujah. Aleluia. Celebrate the presence of grace Celebrar a presença da graça that comes from the Lord. que vem por meio do Senhor. Amen. Amém? And the laws of the Lord E o Senhor dos Senhores are given to the church. vai dar à igreja The church is instructed a instrução que a igreja precisa because we could represent Him para que nós possamos representá-lo in a more total way, de uma maneira mais completa. so that we can express His full nature. Então, para que nós possamos dessa maneira expressar completamente a sua natureza. Hallelujah. Aleluia. And I believe the church will become stronger Então eu acredito que dessa maneira a igreja se tornará mais forte, as we express the total nature of à God. medida que expressarmos totalmente a natureza de Deus.
Some people read from Luke. Algumas pessoas leem o livro de Lucas In the USA, in America, nos Estados Unidos. people read the scripture Pessoas leem as escrituras and they did not understand the law of double reference. e eles não conseguem entender a referência sobre a lei da dupla referência. This is what Jesus said. Mas é isso que Jesus está dizendo? Read Luke 10, 19 and 20. Vamos lá para que você veja em Lucas 10. Maybe we can close with this. Então, nós terminaremos com isso. Chapter 10, verse 19 and 20. Lucas 10, 19, versículos 19 e 20, diz assim: Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Hallelujah. Aleluia! This does not mean if you have a natural ear, Isso aqui mostra para mim que se você tiver apenas um ouvido natural, você vai entender que você vai poder brincar com uma serpente, uma cobra de verdade. hallelujah. Não é assim? Therefore, we must understand the law of double reference. Mas o que nós precisamos é entender a lei da dupla referência. You cannot pick up the snake. Você não pode pegar uma cobra. In the USA, Nos Estados Unidos, they did not understand this. eles não entenderam isso. They brought the snakes into the church. Eles estavam adorando com cobras no corpo deles. They've included snakes Eles incluíram cobras as part of the worship culture. como parte da cultura de adoração. Because when you have a simple mind, Porque quando você tem uma mente simples, you will understand things naturally. você vai entender as coisas apenas de maneira natural. Scriptures have to be interpreted. As escrituras precisam ser interpretadas. Jesus did not talk about that. E Jesus não estava falando sobre isso, a respeito He disso. spoke about our authority Ele estava falando sobre autoridade, over demonic principalities, sobre principados demoníacos, over demonic powers, sobre poderes demoníacos, over demonic situations. sobre situações demoníacas, That when we come into an environment like this, para que quando entrássemos num ambiente we como can esse, destroy every spiritual power nós pudéssemos destruir qualquer força that is espiritual hostile to God. que estava sendo hostil para com o reino de Deus. We can destroy every principality, Nós pudéssemos destruir todo o principado, every negative spirit, todo espírito negativo, every critical spirit. todo espírito crítico. We can destroy Nós poderíamos in destruir. the name of Jesus Christ. Nós podemos destruir no nome de We Jesus have no Cristo. fear over scorpions. Nós não temos nenhum medo de We escorpiões, do have no fear over snakes in the nem church. medo de nenhuma cobra na igreja. Hallelujah. The snake is a believer. The snake is a believer A cobra é um crente who has a spirit of the serpent. que tem um espírito de serpente, Cannot be trusted. que é uma pessoa que não é confiável. Hallelujah. You cannot trust a snake. Você não pode confiar numa cobra. Amen. Amém? Cannot trust it. Você não pode confiar. So Jesus is talking about the authority we have. Então, Jesus estava falando sobre a autoridade que nós temos. The way you operate with a snake, A maneira como você funciona, opera com a cobra, you must leave it alone. é que você deve deixá-la para lá, sozinha. Hallelujah. Aleluia. Leave it alone. Deixa uma cobra quieta lá no canto dela. Leave it alone. Deixa ela sozinha. This is the spirit that Jesus is talking about. Jesus estava falando sobre... Esse é o Espírito que Jesus estava falando. Recently, a couple of months ago, the pastor died. The pastor who was operating with the snakes in the US. Ok. O pastor dessa igreja que estava usando cobras durante a adoração, que nós falamos há pouco, morreu há cerca de 2 meses. If you want to see it, you can go to Google Se você quiser saber sobre isso, você pode pesquisar no Google and you will see the whole thing there. e você vai ver tudo o que aconteceu lá naquela igreja. This pastor was bitten 9 times. Aquele pastor, ele foi mordido por cobra 9 vezes. 9 times. 9 He vezes. did not learn his lesson. E ele não aprendeu a lição. This is what happens when we are simple. Esse é o que acontece quando a gente lê com a mente simples. When we are simple, Quando nós somos we simples, cannot learn lessons quickly. nós não conseguimos aprender a lição rápido. You're bitten 9 times. Ele foi mordido 9 vezes. Surely you know the thing is bad.
E ele não conseguiu perceber que aquele negócio era ruim. Hallelujah. The 10th time, A 10ª vez, he died. na 10ª vez ele morreu. Hallelujah. And this is a prophetic warning to all of us. Essa é algo, um entendimento profético para todos nós. We love everyone, Nós amamos a todos, but we cannot build with everyone. mas nós não, infelizmente não podemos construir com todos. Hallelujah. Can I say that again? Deixa eu dizer isso de novo. We love everyone, Nós amamos a todos, but we cannot build with everyone. mas nós não conseguimos construir tudo com todos. Hallelujah. Amen. Amém? Bless the Lord. Bendito seja o Senhor. Why don't we use this 5 minutes to pray? Então, por que nós não usamos esses 5 minutos para orar? Let's pray. Vamos orar. Amen. Amém? I believe that some of you Eu acredito que alguns de vocês listen to this message tonight, escutaram essa mensagem essa noite. and it has impacted your life. E isso trouxe impacto para a sua vida. Whose life has been impacted tonight? De quem aqui a vida foi impactada essa noite com essa mensagem? I want you to just come and stand here. Eu queria que quietly. você viesse e ficasse em pé aqui na frente. I'm going to pray with you quietly. Eu quero orar por você rapidamente. Just going to pray with you. Amen. Can we have the worship service? The A gente worship. poderia ter a equipe de louvor, por favor? All right, just for a few moments, we're going to pray with you. Ok. Look at all the people who have come. Vamos pedir que todos venham.